Em uma manhã de julho de 1989, no sertão do Rio Grande do Norte, uma mulher tomou a decisão mais extrema que uma mãe pode tomar. Diante da iminente chegada de pistoleiros que queriam sequestrar seu filho de 12 anos para torturá-lo até a morte, ela pegou a própria arma e atirou na cabeça da criança. Esta é a história de Socorro Pereira, a mulher que preferiu matar o próprio filho a entregá-lo vivo aos inimigos de seu marido. Uma mãe que, em 30 segundos de desespero, escolheu entre ver sua criança ser torturada durante dias ou dar-lhe uma morte rápida pelas próprias mãos. O que você está prestes a descobrir vai muito além de um infanticídio. Esta é a história de como a guerra entre facções rivais no interior nordestino chegou a um nível de crueldade tão extremo que transformou o amor maternal na arma mais letal de todas. Prepare-se para conhecer os detalhes jamais revelados de um dos casos mais perturbadores e moralmente complexos do crime brasileiro. Esta é a verdadeira história de Socorro Pereira, a mãe que matou para proteger. Pessoal, esta é uma das histórias mais pesadas que já pesquisei. Envolve violência contra a criança. Então, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, pode pular este vídeo. Me conta aí nos comentários. Até onde vocês acham que o amor de mãe pode chegar? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Ativa o sininho porque toda semana temos histórias reais do crime brasileiro. Vamos para uma das narrativas mais chocantes que já trouxe aqui. Para compreender a decisão extrema que Socorro Pereira tomou naquela manhã de julho de 1989, precisamos mergulhar no contexto do cangaço tardio, os últimos resquícios da cultura da violência organizada no sertão nordestino. Embora o cangaço clássico de Lampião tenha terminado em 1938, as estruturas sociais que o sustentavam permaneceram vivas em regiões isoladas. No final dos anos 1980, em Umarizal, Rio Grande do Norte, ainda existiam grupos familiares que operavam segundo lógicas de justiça, vingança e território. Umarizal era, em 1989, um município de 8.000 habitantes, a 320 quilômetros de Natal. A região vivia uma situação peculiar. Oficialmente integrada ao Estado brasileiro, na prática funcionava como território semi-autônomo, onde duas famílias rivais, os Pereira e os Macedo, disputavam controle há mais de um século. A origem desta rivalidade remontava à Guerra de Canudos, 1896-1897. Os ancestrais dos Pereira haviam apoiado Antônio Conselheiro, enquanto os Macedo lutaram ao lado das tropas republicanas. Quando os conflitos terminaram, ambas as famílias se estabeleceram na região, mas carregaram consigo o ódio mútuo. Durante décadas, esta rivalidade se manifestou através de disputas por terras e influência política. Mas nos anos 1980, com a chegada do narcotráfico regional, os conflitos escalaram para níveis de violência não vistos desde o auge do cangaço histórico. O catalisador foi a descoberta, em 1985, de uma rota de contrabando de cocaína que conectava a Colômbia ao Porto de Natal, passando pelo território das duas famílias. O narcotráfico trouxe dinheiro, armas modernas e uma brutalidade que superava os padrões tradicionais do sertão. Os Macedo foram os primeiros a se envolver diretamente com os traficantes. Liderados por Coronel Severino Macedo, ex-militar que havia lutado na Segunda Guerra, eles ofereceram proteção e logística para as caravanas de drogas em troca de porcentagem dos lucros. O dinheiro do narcotráfico permitiu aos Macedo modernizar seu arsenal e contratar pistoleiros profissionais. Em 2 anos, passaram de família regional influente para a organização paramilitar, com mais de 40 homens armados com fuzis automáticos, granadas e explosivos militares. Os Pereira, liderados pelo patriarca João Pereira, tentaram manter-se afastados do narcotráfico. João era profundamente religioso e via o tráfico como maldição que corromperia sua família. Mas esta posição se tornou insustentável quando os Macedo começaram a usar sua superioridade bélica para expulsar os Pereira de territórios ancestrais. Em 1987, a situação explodiu. Os Macedo atacaram um comboio dos Pereira que transportava gado, matando 3 homens e roubando 200 cabeças de gado. João Pereira, pressionado pela família, aceitou se aliar a um cartel venezuelano rival dos colombianos, apoiados pelos Macedo.
O que se seguiu foi guerra civil em miniatura, que transformou o Marizal em campo de batalha. Entre 1987 e 1989, pelo menos 35 pessoas morreram em confrontos diretos. Mas o que tornava este conflito particularmente brutal era que ambos os lados haviam abandonado os códigos tradicionais de honra do sertão. No cangaço clássico, existiam regras que limitavam a violência. Mulheres, crianças e idosos eram poupados. Torturas prolongadas eram raras. Havia possibilidade de negociação. Mas o narcotráfico introduziu métodos dos cartéis latino-americanos, técnicas de tortura refinadas, execuções públicas espetaculares e uso de familiares como alvos preferenciais. Foi neste contexto que começaram a circular rumores sobre nova tática dos Macedo, sequestro e tortura de crianças das famílias rivais. A ideia era que torturar lentamente os filhos dos inimigos seria mais eficaz para quebrar a resistência moral dos adversários do que matá-los em combate. Esta tática foi testada em 1988, quando sequestraram e torturaram durante 3 dias o filho de 14 anos de um comerciante que se recusara a pagar taxa de proteção. O menino foi encontrado vivo, mas com sequelas físicas e psicológicas permanentes. O comerciante pagou a taxa e se mudou da região com toda a família. O sucesso desta operação convenceu Severino Macedo de que havia descoberto a arma definitiva. Em maio de 1989, começou a circular informações de que estava planejando operação especial contra os filhos menores dos líderes Pereira. O objetivo era sequestrar pelo menos 3 crianças e torturá-las publicamente até que João Pereira se rendesse. Estas ameaças não eram blefe. Severino havia se tornado completamente descontrolado, e sua associação com os cartéis lhe dera acesso a métodos de tortura que superavam qualquer coisa já vista na região. Havia relatos de que mantinha um especialista venezuelano em sua fazenda, homem treinado em técnicas de interrogatório militar. Foi neste clima de terror absoluto que Socorro Pereira tomou uma decisão que mudaria para sempre a natureza do conflito entre as duas famílias. Socorro Maria da Conceição nasceu em 23 de dezembro de 1950, no sítio Lagoa Seca, propriedade da família Pereira. Era a 5ª filha de Manuel Pereira e Rosa da Conceição, família de pequenos proprietários que vivia segundo valores tradicionais do sertão. Desde criança, Socorro demonstrou personalidade diferente das outras meninas. Enquanto suas irmãs se dedicavam aos afazeres domésticos, Socorro preferia acompanhar o pai nos trabalhos da fazenda. Era menina introspectiva, observadora, que desde cedo mostrava a capacidade incomum de tomar decisões difíceis. A infância de Socorro foi marcada por evento que moldaria sua visão sobre proteção e sacrifício. Quando tinha 8 anos, seca particularmente severa atingiu a região. A família enfrentou a escolha entre abandonar as terras ancestrais ou resistir passando fome. Manuel decidiu ficar e lutar pela sobrevivência. Durante 6 meses, os Pereira viveram com rações mínimas, perderam a maioria dos animais e viram vizinhos abandonarem suas propriedades. Socorro observou como seu pai tomou decisões extremas para manter a família viva, incluindo abater cavalos favoritos para alimentar as crianças. Durante esta seca, Socorro presenciou o primeiro ato de violência extrema motivada pela proteção familiar. Grupo de retirantes tentou invadir o açude dos Pereira para roubar água. Manuel, sabendo que ceder significaria a morte de sua família, atirou e matou 2 invasores. Socorro viu tudo. "Minha filha", Manuel explicou naquela noite, "às vezes a gente tem que fazer coisas que doem no coração para proteger quem a gente ama. Deus vai julgar nossas intenções, não nossos atos." Esta lição ficou gravada na mente de Socorro, que cresceu, entendendo que o amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios que outras pessoas não conseguiriam compreender. Durante a adolescência, Socorro se destacou por coragem e determinação. Aos 14 anos, salvou sua irmã menor de ataque de cobra venenosa, sugando o veneno com a própria boca. Aos 16 anos, enfrentou sozinha 3 bandidos que tentaram roubar animais da família. Em 1968, aos 18 anos, Socorro conheceu Antônio Pereira, primo distante que havia voltado à região após servir o exército em Natal. O namoro durou 2 anos,
e se casaram em 1970 em cerimônia simples na capela do sítio. O casamento foi baseado em respeito mútuo e afinidade de valores. Antônio nunca tentou domesticar a personalidade forte de Socorro, e ela encontrou nele companheiro que compreendia sua natureza protetora. Os primeiros anos foram marcados por dificuldades. Socorro sofreu 3 abortos consecutivos entre 1971 e 1974, tragédias que a devastaram e que interpretou como sinais de que talvez não fosse destinada à maternidade. Em 1975, Socorro conseguiu levar gravidez a termo e nasceu Maria. A maternidade transformou Socorro de mulher já protetora em alguém para quem a segurança dos filhos se tornou obsessão positiva. Vivia cada momento da vida da criança com intensidade absoluta. Em 1977, nasceu Antônio Júnior, apelidado Toninho. A chegada do primeiro filho homem trouxe alegria especial, mas também aumentou preocupações. No sertão dos anos 1970, meninos eram mais expostos a perigos. Socorro desenvolveu sistema quase militar de proteção para os filhos. Sempre sabia onde estavam, com quem estavam, que atividades realizavam. Ensinou-os a atirar desde pequenos, mas também os educou sobre quando a violência era justificada. A década de 1980 trouxe novos desafios. Socorro percebeu que as tensões entre Pereira e Macedo se intensificavam e que seus filhos cresceriam em ambiente muito mais perigoso. Esta percepção a levou a intensificar ainda mais seu comportamento protetor. Em 1985, quando Toninho completou 8 anos, Socorro tomou decisão que muitos consideraram extrema. Passou a carregar arma constantemente e ensinou o filho a reconhecer situações de perigo. Se algum dia alguém tentar te fazer mal, ela disse para Toninho, você grita e corre, mas se não conseguir fugir, lembra que sua mãe prefere te ver morto com dignidade do que vivo sendo humilhado. Nos anos seguintes, conforme a violência escalava, Socorro desenvolveu contingências cada vez mais detalhadas. Estudou rotas de fuga, esconderijos seguros e métodos de eliminação de evidências. Era a mãe que pensava como estrategista militar. Em 1988, quando os Macedo sequestraram e torturaram o filho do comerciante, Socorro compreendeu que o conflito havia atingido nível onde nem crianças estariam seguras. Foi quando começou a contemplar cenários extremos. A transformação de Socorro de mãe protetora em figura central do conflito começou em janeiro de 1989, quando anunciou que assumiria pessoalmente a responsabilidade pela segurança de todas as crianças da família. Esta decisão foi motivada por evento específico. Socorro descobriu através de rede de informantes que cultivara entre as mulheres da região que Severino Macedo estava realizando reuniões secretas, onde planejava em detalhes o sequestro de crianças Pereira. Mais grave, soube que os Macedo haviam contratado especialista venezuelano em métodos de tortura infantil. Quando levou estas informações para João Pereira, o patriarca tentou tranquilizá-la. Socorro, isso são só ameaças para nos assustar. Nenhum homem é capaz de fazer mal a uma criança inocente. Mas Socorro havia estudado o perfil de Severino Macedo. Sabia que o envolvimento com cartéis havia mudado completamente sua personalidade. O homem que antes respeitava códigos tradicionais havia se tornado psicopata, que considerava tortura de crianças ferramenta militar legítima. Seu João, Socorro respondeu, o senhor está pensando no Severino de antigamente. O homem que está lá agora é um monstro, e eu não vou esperar para ver se as ameaças são verdadeiras. A partir daquele momento, Socorro assumiu o papel de liderança completamente inédito para uma mulher na cultura sertaneja. Estabeleceu sistema de inteligência baseado na rede de mulheres da região, esposas, filhas e irmãs que tinham acesso a informações que os homens não conseguiam obter. Esta rede feminina se revelou extraordinariamente eficaz. As mulheres podiam circular entre as facções sem despertar suspeitas, participar de conversas íntimas e observar detalhes que passavam despercebidos pelos homens. Em semanas, Socorro sabia mais sobre os planos dos Macedo do que muitos de seus próprios homens. Foi através desta rede que descobriu o primeiro plano concreto de sequestro.
Em março de 1989, os Macedo planejavam raptar 3 crianças Pereira durante a festa de São José. O plano era simples. Enquanto as famílias estivessem distraídas, pistoleiros sequestrariam as crianças e as levariam para cativeiro na fazenda de Severino. Socorro apresentou estas informações para João Pereira com detalhes tão precisos que ele não pôde ignorá-las. Sabia quem seriam os sequestradores, que veículos usariam, qual seria a rota de fuga e onde estava o cativeiro. Baseado nas informações de Socorro, os Pereira conseguiram frustrar o plano. Evitaram levar as crianças à festa e armaram emboscada que resultou na morte de 2 pistoleiros dos Macedo. Foi a primeira vitória significativa em meses, estabelecendo Socorro como peça fundamental na estratégia familiar. Encorajada pelo sucesso, Socorro expandiu suas operações. Passou a coordenar não apenas coleta de inteligência, mas também operações de contra-ataque. Sua vantagem era que ninguém do lado Macedo suspeitava que uma mulher pudesse estar liderando atividades militares. Em abril de 1989, Socorro planejou e executou a operação conhecida como o Ataque das Sombras. Havia descoberto que Severino mantinha depósito secreto de armas em propriedade abandonada. Em vez de enviar homens, o que seria esperado e defendido, organizou grupo de mulheres para incendiar o depósito durante a madrugada. O ataque foi executado com precisão militar. 7 mulheres, lideradas por Socorro, infiltraram-se na propriedade, neutralizaram guardas usando clorofórmio, incendiaram o depósito e escaparam sem rastros. Os Macedo perderam mais de 50 armas automáticas, golpe devastador em seu arsenal. A operação demonstrou que os Pereira haviam desenvolvido capacidades que os Macedo não conseguiam compreender ou antecipar. Como se defender contra inimigos invisíveis que atacavam quando menos se esperava. A reputação de Socorro cresceu rapidamente. Mulheres de outras famílias começaram a procurá-la, buscando conselhos sobre proteção de filhos. Homens que antes a viam apenas como esposa e mãe passaram a respeitá-la como estrategista militar. Mas com o crescimento de sua influência, Socorro também se tornou alvo prioritário para os Macedo. Severino compreendeu que ela representava ameaça existencial para seus planos e passou a considerar eliminá-la pessoalmente. Em maio de 1989, Socorro sobreviveu a 2 tentativas de assassinato. Na primeira, atiradores tentaram matá-la quando voltava da feira. Na segunda, tentaram envenenar a água do açude próximo à sua casa. Ambos os ataques falharam, porque Socorro havia desenvolvido nível de paranoia que a mantinha sempre um passo à frente. Estas tentativas tiveram um efeito inesperado. Em vez de intimidar Socorro, a endureceram ainda mais. Compreendeu que não haveria trégua ou negociação possível. Os Macedo queriam exterminar completamente sua família, e ela teria que responder com a mesma determinação absoluta. Foi neste período que Socorro começou a desenvolver planos extremos, contingências para situações onde métodos convencionais de defesa seriam insuficientes. Estes planos incluíam cenários de fuga, resistência até a morte e situações onde seria necessário proteger através da destruição. Socorro não compartilhou detalhes destes planos nem com o marido. Sabia que alguns seriam considerados inaceitáveis por qualquer pessoa que não tivesse sua perspectiva única sobre proteção maternal. Eram planos que apenas uma mãe enfrentando o impensável poderia conceber. Em junho de 1989, a rede de Socorro captou informações alarmantes. Severino havia decidido partir para a ação direta contra as crianças. Estava planejando operação para julho, que envolveria sequestro simultâneo de pelo menos 5 crianças Pereira, incluindo Toninho. Os detalhes eram horrendos. As crianças seriam mantidas vivas por vários dias, torturadas gradualmente e suas condições filmadas para envio às famílias. O objetivo era quebrar completamente a resistência psicológica dos Pereira. Quando Socorro recebeu estas informações, soube que havia chegado o momento de implementar seus planos extremos. Não havia mais tempo para estratégias convencionais. Era situação de vida ou morte, não apenas para seu filho, mas para sua alma como mãe. Naquela noite, Socorro ficou acordada até o amanhecer, rezando e tomando a decisão mais difícil de sua vida. Havia chegado à conclusão de que existiam destinos piores que a morte e que, às vezes, o amor verdadeiro exigia o sacrifício definitivo.
A manhã de 15 de julho de 1989 amanheceu com calor sufocante no sertão. Socorro acordou às 5 horas, mas desta vez carregava o peso de informação recebida na véspera. Os Macedo atacariam naquele mesmo dia. Durante a madrugada, sua rede havia confirmado que grupo de 8 homens armados, liderados pelo próprio Severino, havia partido da fazenda principal. O objetivo era cercar a propriedade, eliminar os homens e sequestrar todas as crianças, incluindo Toninho. Socorro passou as primeiras horas em calma aparente que impressionou até Antônio. Preparou café normalmente, verificou os animais e fez questão de pentear cuidadosamente os cabelos de Toninho, como fazia todas as manhãs. "Mãe, a senhora está estranha hoje", Toninho observou. "Estou só cuidando do meu menino bonito", Socorro respondeu, beijando a testa do filho. "Você é a coisa mais preciosa que sua mãe tem neste mundo." Às 8 horas, Socorro reuniu toda a família na sala principal. Anunciou que havia recebido informações sobre ataque iminente e que todos deveriam seguir exatamente suas instruções. Antônio e os outros homens deveriam partir imediatamente para esconderijo preparado na Caatinga, levando armas e munições. Maria e os primos menores deveriam ir para a casa de parentes em município vizinho. E Toninho ficaria com Socorro até que a situação se resolvesse. "Por que o Toninho não vai junto?" Antônio perguntou. Socorro olhou profundamente nos olhos do marido. "Porque eu tenho um plano especial para proteger nosso filho. Confie em mim." Era a resposta vaga, mas dita com convicção que Antônio não ousou questionar. Ele conhecia Socorro há quase 20 anos e sabia que, quando ela falava com aquele tom, havia pensado em cada detalhe. Às 9 horas toda a família havia se dispersado, exceto Socorro e Toninho. Mãe e filho permaneceram sozinhos, aguardando o que viria. Durante a hora seguinte, Socorro fez algo estranho. Contou para Toninho histórias de quando ele era pequeno, relembrou momentos especiais e falou sobre o quanto o amava. Era como se estivesse fazendo o balanço final de sua relação maternal. "Mãe, por que a senhora está falando assim?" Toninho perguntou, inquieto. "Porque às vezes a gente precisa dizer as coisas importantes." Socorro respondeu abraçando o filho. "Eu quero que você saiba que tudo que eu fizer hoje é porque eu te amo mais que a minha própria vida." Às 10h30, Socorro viu a poeira dos cavalos dos Macedo no horizonte. Eram mais que esperado, pelo menos 12 homens, todos armados com fuzis automáticos. Era força desproporcional para capturar uma mulher e uma criança, confirmando que não estavam dispostos a correr riscos. Socorro pegou Toninho pela mão e o levou para o quarto principal. Abriu o baú onde guardava objetos preciosos e retirou pistola .38 que havia pertencido ao pai. Era a arma que mantinha sempre carregada e limpa, mas que nunca havia usado contra outro ser humano. "Mãe, o que a senhora vai fazer?" Toninho perguntou vendo a arma. Socorro se ajoelhou diante do filho, segurando seu rosto com as 2 mãos. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas sua voz era firme. "Meu filho, você se lembra do que sua mãe sempre te disse sobre dignidade? Que é melhor morrer com honra do que viver com vergonha?" Toninho respondeu, repetindo lição ouvida centenas de vezes. "Isso mesmo. E você se lembra do que eu te disse sobre o que alguns homens maus fazem com crianças?" Toninho assentiu, começando a compreender a gravidade da situação. Socorro havia educado o filho sobre a realidade da violência no sertão, incluindo as torturas que alguns homens infligiam. "Meu amor", Socorro continuou, "esses homens que estão chegando querem te levar para fazer coisas horríveis contigo. Coisas que vão te deixar sofrendo por dias antes de te matar. Sua mãe não pode deixar isso acontecer." "A senhora vai me defender?" Toninho perguntou. Socorro respirou fundo. "Eu vou te proteger da única maneira que ainda posso." "Você confia na sua mãe?" "Confio", Toninho respondeu sem hesitar. "Então fecha os olhos e reza comigo. Vamos rezar para que Jesus receba você no céu como o menino bom que você sempre foi." Foi neste momento que Toninho compreendeu completamente o que sua mãe estava propondo. Em vez de mostrar medo, o menino demonstrou maturidade que partiu o coração de Socorro. "Mãe, se a senhora acha que é assim que tem que ser, então tá certo. Só promete uma coisa. A senhora não vai ficar triste depois. Eu prometo que vou carregar você no meu coração até o dia que eu morrer." Socorro respondeu, mal conseguindo falar através das lágrimas. Mãe e filho se ajoelharam e rezaram um Pai Nosso. Quando terminaram,
Socorro beijou a testa de Toninho pela última vez e sussurrou: "Eu te amo mais que tudo neste mundo." Às 10h47 da manhã de 15 de julho de 1989, Socorro Pereira encostou o cano da pistola na têmpora direita de seu filho de 12 anos e apertou o gatilho. O tiro ecoou pela caatinga silenciosa, carregando consigo a alma de uma mãe que havia escolhido destruir o que mais amava para protegê-lo. Toninho morreu instantaneamente, sem dor, nos braços da mãe que o havia amado desde antes de seu nascimento. Socorro permaneceu abraçada ao corpo por 3 minutos. Depois, com movimentos mecânicos, carregou a pistola novamente e foi para a varanda esperar os Macedo. Quando Severino e seus homens chegaram, encontraram Socorro sentada calmamente na varanda, com o corpo de Toninho no colo e a pistola apontada para a própria cabeça. "Chegaram tarde!" Socorro gritou. "Meu filho já está com Deus, onde vocês nunca vão poder fazer mal a ele." Após os eventos de 15 de julho, Socorro Pereira nunca mais foi a mesma pessoa. O ato de matar o próprio filho havia quebrado algo fundamental em sua psique. Ela havia cruzado uma linha que separava os vivos dos mortos em vida. Severino Macedo tentou convencê-la a entregar a arma, prometendo que não faria mal se ela se rendesse. Mas Socorro sabia que estas promessas não tinham valor. "Você roubou de mim a satisfação de quebrar esse menino", Severino disse, revelando sua verdadeira natureza. "Mas ainda posso me divertir com você." Em resposta, Socorro apontou a pistola para Severino e disparou, acertando-o no peito. Os outros homens reagiram, mas Socorro foi mais rápida. Em 15 segundos, disparou todos os tiros restantes, atingindo 3 outros homens antes que conseguissem reagir. Quando a munição acabou, Socorro jogou a pistola no chão e se deitou ao lado do corpo de Toninho. "Agora vocês podem fazer o que quiserem comigo", ela disse. "Já cumpri minha missão." Mas os homens dos Macedo estavam em choque. Uma mulher sozinha havia matado 4 deles, incluindo seu líder, depois de matar o próprio filho para protegê-lo. Era nível de determinação que superava qualquer coisa que haviam encontrado. Em vez de matá-la, os sobreviventes montaram em seus cavalos e partiram, deixando Socorro viva. Anos depois, um dos homens explicaria: "A gente não teve coragem de matar ela. Depois do que vimos, pareceu que ela já estava morta por dentro." Socorro permaneceu ao lado do corpo de Toninho até o final da tarde, quando Antônio e outros membros da família retornaram. Quando encontraram a cena, compreenderam imediatamente o que havia acontecido. Nos dias seguintes, Socorro permaneceu em estado catatônico. Não falava, não comia voluntariamente e passava horas olhando para o local onde Toninho havia morrido. Era como se sua alma tivesse partido junto com a do filho. Antônio tentou de tudo para trazer Socorro de volta. Chamou curandeiros, padres e até psiquiatra de Natal. Mas nenhum conseguiu alcançar a mulher que havia se trancado em mundo interior, onde só ela e Toninho existiam. Socorro desenvolveu rituais obsessivos relacionados à memória de Toninho. Todas as manhãs preparava café para 2 pessoas, colocava 2 pratos na mesa e conversava com o filho morto. À noite, cantava canções de ninar para berço vazio que havia montado no quarto. O mais perturbador era que Socorro ocasionalmente tinha momentos de lucidez absoluta, quando compreendia completamente o que havia acontecido. Nesses momentos, se tornava inconsolável, chorando e gritando de forma que partia o coração de quem ouvia. "Eu matei meu menino", ela gritava durante essas crises. "Que mãe faz uma coisa dessas?" 6 meses depois, Socorro teve sua primeira tentativa de suicídio. Conseguiu achar uma corda e tentou se enforcar na árvore onde Toninho costumava brincar. Foi salva por Maria. "Eu preciso ir encontrar meu menino", Socorro explicou depois. "Ele está sozinho lá do outro lado, esperando pela mãe dele." A partir deste episódio, Socorro foi mantida sob vigilância constante, mas continuou encontrando formas de tentar tirar a própria vida. Era como se estivesse em guerra constante contra a própria existência. O segundo ano trouxe mudança inesperada. Socorro parou de tentar se matar, mas desenvolveu nova obsessão. Queria encontrar e matar todos os homens que haviam participado do ataque. Os que haviam fugido ainda estavam vivos, e Socorro considerava sua missão incompleta. Durante momentos de lucidez, planejava meticulosamente como rastrear e eliminar os sobreviventes. Chegou a escapar de casa várias vezes, sempre armada, procurando completar sua vingança.
Em setembro de 1991, Socorro conseguiu localizar e matar 2 dos sobreviventes. A notícia reiniciou o ciclo de violência na região e João Pereira tomou a decisão mais difícil. Ordenou que Socorro fosse mantida permanentemente trancada em casa. Ela não tem mais controle sobre si mesma, ele explicou para Antônio. E enquanto ela estiver solta, nossa família nunca terá paz. Os últimos anos da vida de Socorro foram passados em confinamento. Ela vivia em quarto especialmente preparado, onde podia ver o céu através de uma janela, mas não podia sair. A família contratou cuidadores especializados e Socorro recebeu todos os cuidados médicos necessários. Mas mental e emocionalmente, Socorro nunca se recuperou. Continuou conversando com Toninho até o final de sua vida, mantendo diálogos complexos com o filho morto. Às vezes, esses diálogos pareciam tão reais que os cuidadores procuravam por outra pessoa no quarto. Em 2001, 12 anos após a tragédia, Socorro desenvolveu câncer de pulmão. Recusou qualquer tratamento, dizendo que finalmente havia chegado a hora de ir encontrar Toninho. Durante seus últimos meses, pareceu encontrar uma paz que não havia sentido desde 1989. Ele me perdoou, ela disse para Antônio poucos dias antes de morrer. Toninho me apareceu em sonho e disse que entende por que eu fiz o que fiz. Ele não está bravo comigo. Socorro Pereira morreu em 23 de dezembro de 2001, aos 51 anos, sozinha em seu quarto. Seu último ato foi sussurrar o nome de Toninho, como se finalmente estivesse indo ao encontro do filho que havia sacrificado para proteger. A história de Socorro Pereira levanta questões profundas sobre os limites do amor maternal, a natureza da proteção e os dilemas morais impossíveis que situações extremas podem criar. Mais de 3 décadas após os eventos de julho de 1989, sua história continua provocando debates intensos sobre ética, maternidade e justiça. No âmbito acadêmico, o caso tem sido estudado por psicólogos, sociólogos e filósofos morais como exemplo extremo do dilema de Sophie, situações onde qualquer escolha resulta em sofrimento inaceitável. A diferença é que Socorro enfrentou este dilema na vida real. Dr. Carlos Mendes, psiquiatra forense da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, publicou em 2010 estudo detalhado sobre o caso. Segundo ele, Socorro Pereira representa o limite absoluto do instinto maternal de proteção. Ela literalmente destruiu o que mais amava para salvá-lo. Um paradoxo que desafia nossa compreensão sobre maternidade e moralidade. O aspecto mais controverso do legado de Socorro é a questão da justificação moral de seu ato. Alguns argumentam que ela cometeu o pior crime possível, o infanticídio. Outros defendem que tomou a única decisão disponível para uma mãe em situação impossível. A Igreja Católica local nunca se posicionou oficialmente, mas Padre Manuel Santos, que celebrou o funeral de Socorro, declarou em 2005: "Não cabe a nós julgar uma alma que carregou um fardo tão pesado. Apenas Deus pode compreender o coração de uma mãe em desespero absoluto." Na cultura popular nordestina, Socorro se tornou figura ambígua que aparece em cordéis, canções e histórias orais. Algumas versões a retratam como santa e mártir, outras como mulher que perdeu a razão e cometeu o imperdoável. Essa dualidade reflete a impossibilidade de categorizar facilmente sua história. O cordelista João Ferreira escreveu em 1995 A Mãe que Matou por Amor. Socorro amava seu menino, mais que a própria vida sua. Quando viu que iam levá-lo para tortura e tortura, preferiu dar-lhe a morte, a vida de desventura. Mas outros autores têm visões menos românticas. O escritor paraibano Roberto Lima, em Violência e Família no Sertão, 2008, argumenta que glorificar o infanticídio, mesmo em circunstâncias extremas, estabelece precedentes perigosos sobre até onde podemos ir em nome da proteção. Do ponto de vista feminista, Socorro apresenta dilema complexo. Por um lado, representa empoderamento feminino, mulher que tomou controle total de situação impossível e agiu segundo própria consciência. Por outro, perpetuou a ideia de que o valor de uma mulher está inteiramente ligado à capacidade de proteger os filhos. A professora doutora Lúcia Rodrigues, da UFPB, especialista em estudos de gênero, observa:
Socorro Pereira é tanto símbolo de força feminina quanto de opressão feminina. Exerceu poder absoluto, mas apenas dentro do papel tradicional de mãe protetora. Legalmente, o caso nunca foi formalmente processado. As autoridades consideraram que ela havia agido em legítima defesa preventiva e que sua condição mental subsequente a tornava inimputável. Mas juristas contemporâneos questionam se essa decisão foi correta. O advogado criminalista Fernando Santos argumenta que o caso Socorro Pereira expõe lacunas fundamentais em nosso sistema jurídico. Como devemos lidar com crimes cometidos por amor? Existe justificativa legal para matar para proteger? Na região de Umarizal, a memória de Socorro permanece viva de formas contraditórias. Oficialmente, as autoridades evitam falar sobre o caso, considerando o episódio traumático. Mas informalmente, muitos moradores ainda a veem como figura quase mítica. Dona Socorro fez o que qualquer mãe de verdade faria, diz Maria das Dores, de 78 anos, que conheceu Socorro. Ela salvou o menino de sofrimento, que seria pior que a morte. Mas outras opiniões são menos compreensivas. Nada justifica uma mãe matar o próprio filho, argumenta José Carlos, de 65 anos. Por pior que fosse ficar, sempre há esperança de salvação. O impacto psicológico da história nas famílias da região foi profundo. Muitas mães desenvolveram medos obsessivos sobre a segurança dos filhos e algumas chegaram a considerar planos extremos, similares, caso enfrentassem situações parecidas. Hoje, mais de 30 anos depois, a região de Umarizal é pacífica. As famílias Pereira e Macedo cessaram hostilidades e a nova geração cresceu sem as rivalidades do passado. Mas a história de Socorro permanece como lembrete sombrio de até onde a violência pode levar. O local onde tudo aconteceu se tornou santuário informal. Pessoas visitam as ruínas da casa para deixar flores, velas e orações. Alguns buscam inspiração em sua força. Outros vão pedir perdão por julgá-la. Em 2019, uma placa foi instalada no local pela prefeitura com os dizeres: em memória de todas as mães que enfrentaram escolhas impossíveis. É homenagem ambígua que reconhece o sofrimento de Socorro sem glorificar ou condenar suas ações. A história de Socorro Pereira nos força a confrontar questões fundamentais sobre amor, proteção e moralidade que preferíamos não considerar. Ela prova que existem situações onde não há escolhas certas, apenas escolhas necessárias. E nos lembra que o amor, em sua forma mais extrema, pode ser tanto salvador quanto destruidor. Socorro Pereira permanece como figura que transcende categorias simples de heroína ou vilã. É símbolo do que acontece quando o amor maternal encontra o mal absoluto. Colisão que pode produzir tanto tragédia quanto transcendência, frequentemente ao mesmo tempo.